Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casale IT e hoje eu vou falar de um jeito diferente de executar modelos de inteligência artificial no nosso computador através do Docker, ou seja, sem instalação de um outro aplicativo como o Oliama. Então, eu acho que esse vídeo vai fazer um pouco mais sentido, principalmente se você é desenvolvedor, mas vale a pena compartilhar mesmo que você não seja um. Então, basicamente, esse Docker, ele é um software chamado de execução de containers, como se fosse uma virtualização mais leve, pois ele permite você rodar aplicativos nele sem instalar e ele faz uso do próprio kernel, do núcleo do sistema operacional para a execução. Então é muito comum nós rodarmos programas dentro desse Docker, pois ele já tem toda a configuração necessária feita diretamente num repositório central e você não precisa se preocupar instalando um monte de dependências. E recentemente o Docker lançou o recurso que permite executar modelos de inteligência artificial dentro dele. Então, o modo de fazer isso é primeiramente instalando o Docker Desktop. Então, se você acessar aqui docker.com, você vai ter aqui a opção Download Docker Desktop. Então, basta selecionar o seu sistema operacional, no caso aqui o Mac com o chip da Apple, da Intel, o Windows ARM e AMD64. Então aqui ele já vai baixar o executável para você. Somente no caso do Linux que você tem que seguir algumas outras instruções. Então se eu clicar ali em Linux, vier aqui por exemplo em Ubuntu, você vai precisar executar para install usando o apt-get. Então basicamente você tem que abrir esta página e ir executando esses comandos. É só copiar esses comandos e colar no terminal e você já terá. Na verdade são dois comandos, né? Esse aqui para atualizar os pacotes e adicionar o repositório e depois o que faz a instalação em si do Docker. Aqui é somente para um teste. Então é bastante simples também. Uma vez instalado o Docker, você terá ele disponível aí no meu caso aqui no Windows, né? E abrindo ele, você terá uma interface parecida com essa e o modo de fazer essa configuração usando um recurso que ainda está em beta, mas já funcional. Caso você já tenha o Docker instalado em seu computador, você tem que garantir que você esteja usando a última versão. Então, para fazer isso ou habilitar a AI, nós vamos ter que ir nas configurações do Docker, que é esse ícone aqui acima. Caso você já tenha instalado, vem aqui em Software Updates, faça aqui o Check for Updates, no meu caso já estou atualizado. Caso o seu não esteja, tenha certeza de baixar a última versão. E para usar modelos de inteligência artificial, você tem que vir aqui em Beta Features e aqui você seleciona Enable Docker Model Runner, Enable Host Site TCP Support, assim ele vai expor esta URL que nós poderemos usar até para programação. Eu deixaria esse Course habilitado para All, então todo mundo vai ter acesso para fazer requisição. E Enable GPU Backend Inference, então recomendado também para otimizar o acesso caso você tenha GPU. Então, com essas configurações aqui, quando você clicar em aplicar e fechar essa tela, você repara que na sua página inicial do Docker você vai ter esse models disponíveis para utilização.
Então no meu caso você vê que eu já tenho um Llama 3.2 instalado, que está aqui em local, mas se você vier aqui em Docker Hub, é como se fosse uma lista, né, uma lojinha de modelos que você pode utilizar. E você pode escolher qualquer um deles, por exemplo, esse Small 2 que é bem pequenininho, ó, você clica aqui em Pull e ele vai fazer o download diretamente do modelo. E aí você pode escolher, ele tem muitos interessantes aqui, ele tem o Gemma, o Llama, até o Llama 3.3, ele tem o DeepSeek, muitos modelos aí interessantes e prontos para uso. Então você vê que esse modelo de 256 MB, ele até já rodou bem rápido. E uma vez que você está aqui, se você quiser diretamente utilizar o modelo, basta você clicar aqui em Run e você já tem o prompt aqui para fazer pergunta. Então, se nós fizermos uma pergunta, o que é Arduino? Nós teremos este modelo em execução. A vantagem disso para o Llama, por exemplo, é que você só tendo o Docker instalado, você não precisa instalar nada para utilizar o modelo de AI. E eu acho que a grande vantagem é que se você for um desenvolvedor, você vai estar habituado a utilizar o Docker e isso vai facilitar em alguns cenários, principalmente utilizando um Docker Compose e outros recursos que facilitam a programação com ele aqui. Enquanto ele termina de executar, até que ele foi rápido agora. Ó, então aqui você vê que ele tá. Essa interface não é igual ao do Llama, pois ele não vai ter uma formatação, nada muito complexo. Talvez por estar ainda em beta, acredito que mais adiante eles vão adicionar melhorias nessa interface, mas ele respondeu aqui, Arduino, plataforma do Media Software, sem problemas. E aí há uma vantagem interessante, conforme eu disse, é utilizar em conjunto com programação. Então, se você se lembrar, nós definimos a porta 12.434. E se você for no navegador e digitar localhost 12.434, você vai ver que ele vai responder, o Docker Model Runner, o serviço está rodando. E ele até tem aqui uma URL documentação que é bem interessante, explica todos os recursos, como funciona e até como fazer exemplos de configuração, ó, requisições. Então, para nós fazermos isso voltado com a programação, eu criei um script em Python aqui, que é esse daqui. E esse script basicamente ele vai pegar, fazer uma pergunta para a AI e retornar para nós a resposta. E o código é bastante simples. Utilizando Python, nós utilizamos o import requests, pois nós queremos fazer uma requisição. Então você precisa ter instalado o requests no seu configuração. No meu caso aqui, ó, só para passar, eu estou com o Python 3.10 e se você digitar pip3 install requests, este é o pacote requests que nós precisaremos. Então ele vai falar que aqui ele já está instalado, mas caso você queira utilizar esse script, você deve digitar esse comando pip install requests. Acho que eu posso até aumentar um pouquinho a tela aqui, ficar mais fácil a visualização. Então, uma vez que nós temos esta configuração, nós fazemos o import JSON, porque ele
trabalha com esse formato de texto aqui chamado JSON, tá? Que é quando você tem esses chaves e valores. E esse pacote ele já é do próprio Python, então não precisa instalar. Aqui nós definimos a URL, então no caso vai ser HTTP, né, localhost 12.434, e aí você tem que usar esse complemento aqui, engines.llama.cpp v1 chat completions. Então essa é a URL que nós vamos fazer a requisição. Então você obviamente tem que estar com o Docker em execução. Depois, como eu disse que nós trabalhamos com esse formato de arquivo JSON, nós definimos uma variável aqui, headers, no qual você precisa ter content type application JSON. E aqui, essa é a minha requisição. Então, se você for usar esse código, você copia tudo, você só vai alterar essas duas linhas aqui. Nesse meu caso, eu vou falar qual o modelo que eu quero utilizar. Então eu vou utilizar o modelo AI Llama 3.2, que é exatamente esse modelo que eu tenho download, ó, AI/Llama 3.2. Se eu quisesse usar esse outro, eu colocaria ele aqui. E aqui em Messages, eu vou definir uma role, né, um papel que eu quero que a AI tenha. No meu caso, estou falando, você é um agente de viagens. E a pergunta, né, que vem do usuário, no qual eu vou perguntar para ele, liste 5 destinos que todos deveriam visitar na América do Sul. Feito isso, nós temos que fazer uma requisição do tipo post. Então daqui por diante é só copiar e colar para ter a resposta. Então a minha resposta será fazer um post request, né, utilizando a biblioteca requests nesta URL aqui, passando essa configuração do header, e em dados eu crio uma string a partir dessa minha configuração. E uma vez que essa resposta seja obtida, porque nesse momento ele fará a chamada ao Docker, ao modelo de AI, e eu verifico aqui se a resposta for 200, que é o código HTTP para sucesso, tá? Então se o status code for 200, quer dizer, eu recebi a resposta com sucesso, eu carrego o valor da resposta no formato JSON, aí eu faço a extração do conteúdo, então o conteúdo vai estar aqui nesse objeto resposta choice 0 message content, então é onde nós recebemos esse retorno da pergunta, e eu faço um print para imprimir na tela a resposta. E caso contrário, eu imprimo aqui o erro e o código de erro e o erro retornado. Uma vez tendo esse código, se eu abrir um terminal, então eu estou aqui na pasta downloads, que é onde eu tenho esse arquivo, basta eu digitar então Python 3 e o nome do arquivo. Não precisa desse ponto barra, dockermodules.py. E ao fazer esse enter, nesse momento ele está fazendo a requisição para o Docker, então ele vai demorar um pouquinho mesmo até ele fazer o processamento. E aqui nós temos a resposta. Então, América do Sul, continente incrível, ele sugeriu aqui Machu Picchu no Peru, Foz do Iguaçu, né, Brasil, Argentina, Rio de Janeiro, Santiago no Chile, Cartagena na Colômbia, e foram esses os selecionados. Então, programaticamente com o Docker, é muito prático para fazer o uso disso, de inteligência artificial. Caso você seja somente um usuário que esteja somente utilizando a AI sem esses fins de programação ou não queira fazer instalação, eu ainda recomendo o uso do Ollama, que vai ser bem mais completo. Mas para alguns cenários específicos, como programação, desenvolvedores, este recurso aqui é um passo muito grande
para fazer integrações em nossos códigos utilizando o Docker como provedor aí dos modelos de AI. Então, para o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Eu te vejo num próximo vídeo. Até lá!